Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação. Lembrando que a playlist de segunda aplicação, caderno azul. Beleza, agora a gente vai para a questão 47, né? A questão 47 é bem interessante, é do texto aí, a linguagem, olha só. E ela descreve o seguinte: a linguagem é uma grande força de socialização, provavelmente a maior que existe. Com isso, não queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio do que a interação social dotada de significado é praticamente impossível sem a linguagem. Mas o que mero fato de haver uma fala comum serve como um símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade social entre aqueles que falam aquela língua. Beleza, aí o texto pergunta pra gente o seguinte, né? A questão. O texto destaca o entendimento do segundo, o qual a linguagem, como elemento de processo de socialização, constitui-se a partir de uma o quê? É interessante, né? Só pontuando aqui, vocês poderiam confundir e pensar, tá, mas é uma questão de humanas, por que fala de linguagens? Não teria que ser uma questão de linguagens? Sim, gente, aqui no caso, não necessariamente é uma questão de humanas, mas ela pode estar aqui no caso como socialização, uma questão de sociologia também. Então, é por isso que o Enem é interdisciplinar, tá bom? Então, ela se encaixa também perfeitamente como uma questão de humanas, tá certo? Então, tá, só pontuando aí pra vocês, se ficou alguma dúvida. Beleza, então vamos à pergunta, né? Olha só, o texto destaca o entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento de processo de socialização, constitui-se a partir de uma o quê, né? Vamos lá, só um minutinho, galerinha, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Então tá. A partir de uma o quê? A necessidade de ligação com o transcendente. B, relação da interdependência com a cultura. C, estruturação da racionalidade científica. D, imposição do caráter econômico ou a herança da natureza biológica. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, porque, olha só, o texto vai descrever pra gente o que, né, em relação à linguagem, né, a socialização. Então, aqui no caso, vai se tratar exatamente como uma relação de interdependência, ou seja, o que é interdependência? Depender aqui no caso em relação à cultura também, né? Ela está relacionada à cultura, principalmente, né? Se a gente for analisar, a maneira como a linguagem está ligada à cultura é em vários aspectos, né? Olha só, o próprio texto vai descrever para a gente, né? Principalmente nessa parte que ele destaca aqui, ó, a linguagem é uma grande força de socialização, ou seja, a socialização vai entrar aqui no caso como cultura, né? Com isso, não queremos dizer apenas o óbvio aqui no caso, de que a interação social dotada significa praticamente impossível sem a linguagem. Interação social, gente, o que é interação social? Cultura, né? Ligação aí, socialização de várias pessoas, olha só, aqui no caso. Mas o mero fato de haver uma fala comum serve como símbolo, né? Aqui no caso, ela está diretamente ligada também à cultura. Por isso que no caso que vai ser a letra B, que é um exemplo em relação à linguagem. Se você convive com uma pessoa, por exemplo, que fala determinadas palavras, né? E você tem uma interação, você socializa com ela sempre. Automaticamente, né? Você faz uma amizade. Automaticamente você vai adquirir os hábitos. Mesmo que você não tenha, aqui no caso, intencionalmente, você acaba adquirindo os hábitos em relação à maneira como essa pessoa fala, o jeito de falar também, você acaba adquirindo aí um pouco da maneira, da cultura daquela pessoa. Um exemplo, os índios, né? Aqui no caso, né? A interação sobre as línguas, gente, vários aspectos aqui, a gente pode abrir um leque enorme de socialização em relação aqui à cultura. Por isso aqui no caso que vai ser a letra B, né? Outro exemplo, se você aqui no caso, vamos supor, em relação à linguagem, né? Se você tem um namorado, aí você
aqui no caso, acaba também adquirindo os mesmos gostos que ele, né? Só um exemplo aqui, tá, gente? Mas tem vários exemplos aqui de interação social, de linguagem, de cultura nas escolas, por exemplo, com os amigos, tá certo? Então, são várias maneiras aqui que vai estar ligada aqui a linguagem, não só a linguagem, né? Nas redes sociais também, a maneira de se escrever, de falar, tudo isso vai aqui, gente, eu só estou fazendo um resumo para vocês entenderem o que o texto quer trazer para a gente, tá bom? Tudo isso aí vai ter uma interdependência em relação à cultura, né? Essa diversidade aí de aspectos linguísticos, de expressões, né? A cultura em si, tá bom? Por isso aqui no caso que vai ser a letra B. Espero que tenha ficado claro aí, eu só resumi para vocês entenderem mais ou menos sobre o que o texto está querendo dizer em relação à linguagem e socialização, tá bom? Esse é o objetivo aqui do texto. Beleza? Então, aqui, por isso que vai ser a letra B. Ao se tratar aí do entendimento segundo qual é a linguagem, né, como processo de elemento do processo de socialização, vai se constituir aí a partir de uma relação de interdependência, ou seja, de dependências aí, né, dependências mesmo em relação à cultura de cada um, de cada pessoa, da convivência, da cultura em si. Beleza? Por isso aqui no caso que vai ser a letra B. Olha só, por que não são as outras, né? Vamos voltar aqui no texto. Necessidade de ligação com o transcendente? Não, né, gente? Não tem nada a ver aqui no caso, necessidade de ligação com o transcendente. Não, aqui está muito mais em relação à cultura. Por isso que no caso que não é a letra A. Olha só, estruturação da racionalidade científica? Não, né? Ficou aqui no caso científica. Algo assim, não necessariamente aqui no caso, é simplesmente uma relação de interdependência com a cultura, tá bom? Imposição de caráter econômico não é com a economia, né? Aqui no caso também não faz sentido essa alternativa. E nem herança de natureza biológica. Não é uma questão de natureza biológica, e sim de uma interação, de uma relação. Olha a diferença. Por isso que é a letra B. Vai se tratar de uma relação de interdependência com a cultura, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Não deixem de se inscrever no canal, espero que vocês tenham entendido também, né? Não deixem de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. E vejo vocês nas próximas questões de humanas, tá certo? Sim, essa questão é de humanas, né? Além de ter linguagens, como eu disse, o Enem, ele é interdisciplinar, então tem várias disciplinas, multidisciplinar, né, que no caso tem várias disciplinas, então ela também se encaixa como sociologia, que no caso como humanas, tá bom? Então tá, espero ter ajudado vocês, vejo vocês nas próximas questões de humanas aí, bons estudos para vocês, não deixem de acompanhar nossas playlists, um abraço e até a próxima, bons estudos!